Verdadeiramente não é fácil compreender o sistema nervoso. Estudar a anatomia macroscópica desse sistema já não é muito fácil, e a sua anatomia microscópica é pior ainda. A histologia, o estudo do tecido nervoso, o estudo das células neuronais, as principais células desse tecido, que são os neurônios. Você conhece a anatomia dos neurônios? Quer conhecer os 4 tipos de neurônios que existem? Então esse vídeo ele é para você. Eu vou tentar, de uma vez por todas, explicar sobre neurônios, que são as principais células que tem no nosso tecido nervoso. A gente não pode esquecer que as células acessórias são as células gliais e os neurônios são as células principais. São as células que transmitem o impulso nervoso, que fazem sinapse, que levam uma informação adiante. As células gliais são aquelas células que dão suporte aos neurônios, tá? Então, fica aí essa informação para vocês. Vamos para a questão, então. Os neurônios ou células nervosas têm a propriedade de receber e transmitir estímulos, permitindo ao organismo responder a alterações do meio. São muitos os tipos morfológicos de neurônios, mas quase todos, olha só, quase todos apresentam basicamente as seguintes regiões. Quase todos, não estou dizendo de todos. Importante ficar ligado nessas informações aí que o próprio enunciado, que a própria pergunta passa. Primeira coisa que a gente tem que ver. Esse é um neurônio. Lindíssimo neurônio. O neurônio, geralmente, ele tem 3 regiões. Depois vou mostrar para vocês por que geralmente. Uma das regiões do neurônio é o que a gente chama de dendrito, que são todas essas estruturas aqui superiores nesse exemplo que a gente está vendo. Dendrito que nada mais é do que uma região especializada em receber informações. Informação é essa? O impulso nervoso. Então, o impulso nervoso chega no neurônio, geralmente pelo dendrito. E aí essa informação ela passa para o corpo celular, que é onde está contido o núcleo do neurônio. O corpo celular, onde está escrito, onde está inserido o núcleo do neurônio, é a parte mais evoluída do neurônio. É responsável por processar essas informações que acabaram de chegar. E essas informações, essa região vai formar uma resposta que vai ser transmitida. Então, muita gente não sabe, mas pericário é sinônimo de corpo celular. Tem muita gente que acaba se confundindo com pericárdio, que não tem absolutamente nada a ver. Pericárdio é uma membrana serosa que envolve o coração. Pericárdio é uma região específica de um neurônio do sistema nervoso, tá? Então, pericárdio ou corpo celular é a mesma coisa. E depois a gente tem uma outra região que a gente chama de axônio. O axônio que nada mais é do que uma região especializada na transmissão da informação para um outro neurônio ou para um órgão que a gente chama de órgão efetuador, que pode ser um músculo ou uma glândula. Então, o axônio é que transmite essa informação que acabou de ser processada no corpo e que acabou de chegar pelo dendrito. E quem é que vai transmitir? Essas terminações axonais. Essas terminações do axônio é que vai transmitir esse impulso, essa informação. Então, a realidade é que nós temos essas 3 regiões. Ah, mas e a bainha de mielina? Não. A bainha de mielina é um envoltório que tem no axônio que faz aumentar a velocidade do impulso nervoso. Um neurônio desmielinizado é um neurônio que o impulso nervoso passa bem devagar, porque ele vai atravessar toda a extensão do neurônio. Um neurônio com bainha de mielina, o impulso nervoso não vai tocar na bainha de mielina, ele vai saltar entre uma bainha e a outra, fazendo o impulso nervoso se tornar mais rápido. Então, a gente pode afirmar, todo neurônio
mielinizado, ele tem um impulso nervoso mais rápido. Por quê? Porque o impulso nervoso, ele não toca na bainha de mielina, ele salta através de regiões que ficam entre as bainhas de mielina, que a gente vai chamar de nodo de Ranvier. É exatamente as regiões que esse impulso nervoso vai saltar para aumentar a sua velocidade e dar uma resposta mais imediata ao indivíduo. Beleza? E nós temos basicamente no nosso corpo 4 tipos de neurônios. O neurônio unipolar, o neurônio bipolar, o neurônio pseudo-unipolar e o multipolar. Primeiro, qual é o mais comum? O multipolar. Então, não vamos começar por ele. A gente começa pelo unipolar. O que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que esse neurônio aqui tem uma característica de ter um longo axônio e a região do corpo. Tá vendo? Ah, mas e o dendrito? Dendrito, não. Né? Então, é um neurônio que, por exemplo, ele está na mucosa olfatória. Essas terminações aqui desse neurônio está lá na mucosa olfatória para que ele possa captar o cheiro e transmitir esse cheiro para que ele seja interpretado. Então, esse é o neurônio unipolar. O neurônio bipolar, a gente pode observar aqui que esse neurônio ele tem o seu núcleo, a região do corpo, do pericárdio, mais centralizado. Esse é o neurônio bipolar. Ele vai ter um dendrito aqui em cima e um axônio aqui embaixo, tá? Esse neurônio, ele sempre vai ser um neurônio sensitivo e ele vai estar localizado na nossa retina. Então, o neurônio bipolar, ele é um neurônio que está localizado na nossa retina. Ele vai ajudar a gente a enxergar. Esse é o bipolar. O pseudo-unipolar, parece que é unipolar, mas ele é falsamente unipolar, né? Pseudo. Ele tem, na realidade, um dendroaxônio. Vejam que o dendrito e o axônio, eles não estão separados pela região do corpo. Eles são uma coisa só. Por isso que nos livros vem falando em região de dendroaxônio. É um grande prolongamento que vai formar essa estrutura enorme chamada de dendroaxônio. Eles são sempre sensitivos, né? Também podemos chamar de aferentes, ou seja, que traz uma informação da periferia para o centro, tá? E eles estão nos gânglios sensitivos, ou seja, na raiz dorsal dos nervos espinhais. Então, esses são os neurônios pseudo-unipolares. E os neurônios multipolares? Vejam que ele tem numerosos dendritos. Eles têm muitos dendritos e um axônio. Tanto que quando a gente representa, a gente faz um desenho desse neurônio, que ele é o mais comum que tem. Eles são eferentes, ou motores, ou neurônios de associação, que são encontrados lá no interior da medula espinhal. Os neurônios de associação estão dentro do sistema nervoso central. Tá? Então, para responder essa pergunta, facinha, né? Região do neurônio, nós temos aqui o pericárdio, que é a mesma coisa que corpo, dendrito, que é responsável por captar a informação, e o axônio, responsável por transmitir uma informação. Quem foi de A nessa questão, acertou.